Colégio Novo Horizonte, turma 8º ano, mais uma aula de filosofia, retomando assuntos já tratados anteriores sobre a questão do iluminismo, e dizer que esse iluminismo é um movimento intelectual que surge durante o século XVIII na Europa. Eles defendiam o uso da razão, que é a questão das luzes, e eram contra o antigo regime chamado regime das trevas. Pregavam a questão da liberdade econômica, liberdade política. Esse movimento promoveu mudanças importantíssimas, mudanças na política, na economia, defendia a questão da igualdade e da fraternidade. O iluminismo tinha o apoio total da burguesia, de maneira que esses pensadores burgueses e os iluministas, eles tinham interesses comuns. Qual era esse interesse comum? Criticar o mercantilismo, o absolutismo monárquico e o poder da igreja, e também aqui criticavam as verdades reveladas pela fé. Mercantilismo, na verdade, foram práticas econômicas da Europa que aconteceu no século XV e século XVIII. E aí nós temos então a transição da produção feudal para o capitalismo, para a produção capitalista, né? Nesse caso seria o fim do feudalismo e o início do sistema capitalista. O absolutismo monárquico é a doutrina política que concede autoridade e poder ilimitado ao monarca. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o poder e até mesmo de perder as suas cabeças, tentaram fazer uma conciliação aqui do pensamento iluminista com o pensamento absolutista. Ou seja, tinham medo de perder o poder, tinham medo de perder a cabeça e passaram a aceitar algumas ideias iluministas para não perder espaço, porque estava chegando o fim desse grande poder que era o poder absolutista. Porque o iluminismo vem trazendo novas ideias, novos pensamentos, vem trazendo na cabeça das pessoas uma nova luz. As pessoas vão começando a entender melhor a importância da liberdade, da fraternidade, de viver de forma mais comum. Estes reis eram denominados déspotas, porque eram chamados pessoas esclarecidas. Tentavam fazer essa conciliação entre o absolutismo e as ideias de progresso iluminista. Alguns representantes do chamado despotismo esclarecido foram Frederico II, da Prússia, Catarina II, da Rússia, e Marquês de Pombal, de Portugal. Aí nós temos aqui alguns pensadores famosos que tiveram destaque por suas obras e ideias neste período, que são eles: John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo, e sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defende a razão e afirma que a nossa mente é como uma tábua rasa sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e concedeu o absolutismo. Aí temos do outro lado Voltaire, ou seja, François-Marie Arouet Voltaire, que é o verdadeiro nome de Voltaire. Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico. Ele acreditava em Deus, mas não aceitava esse poder que o clero católico tinha, a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Então, para ele, o clero tinha muito poder, o clero, os padres eram altamente autoritários e a religião não tinha flexibilidade. Você tinha que aceitar aquele estilo de religião que não podia mudar. Temos do outro lado Charles de Scotte e Montesquieu, que vai tratar em sua obra sobre o espírito das leis, defendeu a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Rousseau, também faz parte dessa mesma linha de pensamento, Jean-Jacques Rousseau, é o autor da obra O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com base democrática teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos.
Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. Temos do outro lado Quesnay. François Quesnay foi o representante oficial da fisiocracia. Os fisiocratas pregavam o capitalismo agrário sem a interferência do Estado. Adam Smith, também dessa linha, Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado de liberalismo econômico, o qual é composto pelas seguintes questões: o Estado é legitimamente poderoso, se for rico. Para enriquecer o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para que os grupos particulares possam ter autonomia. A principal obra de Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. John Locke, aqui voltando à questão de John Locke, que é um dos principais pensadores iluministas e pai do liberalismo político, ele defende que todos os homens possuem direitos naturais. Nós já nascemos com esses direitos. Direito à vida, que é um direito natural, direito à liberdade, direito à propriedade privada. Já Voltaire, fazendo aqui uma síntese, François-Maurier Arouet-Voltaire, defendia um governo com poderes limitados. O direito à vida, à propriedade privada e a proteção das leis pertence naturalmente aos homens, que é o mesmo pensamento aqui relacionado com aquilo que defendia John Locke. Acreditava em Deus, entretanto criticou os privilégios da nobreza e do clero. Combateu o absolutismo, foi exilado por conta disso, por combater o absolutismo, foi exilado na Inglaterra, e lá na Inglaterra teve essa oportunidade de ler algumas obras de John Locke, a concepção de Locke e de Newton. Foi um momento realmente de suma importância, porque ele vai ter esse contato, apesar de ser exilado, mas aproveitou esse momento para fazer essa compreensão. Montesquieu defendia que cada estado deveria possuir um tipo de governo de acordo com a dimensão geográfica. Por exemplo, os países pequenos teriam de ter um sistema republicano. Os médios, a monarquia constitucional. Para as grandes nações, o despotismo esclarecido, que é justamente essa conciliação entre absolutismo e o nosso iluminismo. Defendia os privilégios da aristocracia. Jean-Jacques Rousseau não defendia o racionalismo. A democracia para ele se estruturava no desejo e na vontade da maioria, na soberania do poder. Então nós temos aí, apresentamos para vocês esse pensamento iluminista e do outro lado o absolutismo. Há uma grande diferença entre os dois sistemas. De um lado nós temos as luzes, que é o iluminismo, do outro lado nós temos as trevas, que é o absolutismo. Os absolutistas, né, os poderosos desse sistema, preocupados com o crescimento do iluminismo, começaram a tentar conciliar essas ideias dos dois sistemas, absolutismo e iluminismo, para que eles não viessem a perder a autonomia do poder. Por outro lado, o iluminismo faz duras críticas à questão do clero, ao poder do clero, e o iluminismo vai pregar essa questão da liberdade. Você é livre para você escolher, não concorda com essa falta de reflexão para que o homem possa tomar suas próprias decisões. Não concorda também com essa inflexibilidade da política e também da própria religião, de querer impor na cabeça das pessoas um estilo de religião que eles achavam que era a ideal. Nesse caso aqui, era justamente a religião católica, que estava atrelada com o poder. Nós não estamos falando ainda aqui dessa reforma, nem da contra-reforma, que vai estar trazendo aí uma nova visão
da religião, e, por outro lado, faz uma crítica também a esse processo da alienação. Os homens têm que ter a liberdade e não ficar alienados conforme aquilo que o poder defendia, para que tivesse uma sociedade, de um lado, com um poder econômico, e do outro lado, as pessoas totalmente submissas, tendo que obedecer a um regime que não dava liberdade ao povo de escolher aquilo que realmente queriam.